olha, você está defendendo socialismo e comunismo aqui porque a gente vive numa democracia. Se isso aqui fosse comunismo, você ia perder seus direitos políticos. Bom, esse argumento anda de mãos dadas com aquele outro do totalitarismo que a gente viu antes. A ideia aqui é que os comunistas são opressores e que os pobres e oprimidos não vão conseguir exercer seus direitos políticos. Mas a verdade é bem menos dramática do que isso. Esses países, quando fizeram revoluções, você tem que olhar, de novo, tem que olhar o histórico, o contexto histórico e a realidade material hoje. Quando eles fizeram revolução, essas pessoas não tinham direitos políticos. A Rússia era uma monarquia czarista. Cuba era uma ditadura apoiada pelos Estados Unidos, do Fulgêncio Batista. A China sempre teve essas dinastias com imperadores que ficavam lá, filho para filho, por séculos. Então, assim, o contexto histórico é ignorado e os defensores do capitalismo atacam os países socialistas mesmo nos casos que a ampla maioria do povo apoia o regime. Antes da dissolução da União Soviética, eles fizeram um referendo para ver se a população queria manter a União Soviética ou dissolver. E a ampla maioria votou pela manutenção. Mas, como os interesses do capital eram de acabar com a União Soviética, o que acabou acontecendo foi que a vontade do povo foi ignorada e o país dissolveu, colapsou. O Boris Yeltsin foi o primeiro presidente da Rússia depois da dissolução da União Soviética e ele era apoiado pelos Estados Unidos. No governo dele, ele dissolveu o parlamento, aboliu o Supremo Tribunal Constitucional, ele baniu sindicatos de atividades políticas, proibiu vários partidos e suas forças, as forças do governo, atacaram o parlamento, matando mais ou menos 150 pessoas. E aí cadê os críticos vão tirar os direitos políticos? O capitalismo pode, né? O governo do Yeltsin aplicou uma proposta econômica conhecida como terapia de choque, para mudar muito rapidamente do sistema socialista para um sistema capitalista. E aí olha aqui o resultado. A economia da Rússia entrou numa profunda recessão. O PIB caiu de 4,4 trilhões de dólares em 1990 para 2,7 trilhões no final do governo dele, em 1999. A inflação disparou, a riqueza do país e as grandes empresas estatais foram vendidas a preço de banana para uma pequena elite econômica e as grandes empresas internacionais invadiram rapidamente o mercado russo. O desemprego, a desigualdade, a corrupção, a pobreza e o número de mortes dispararam e a expectativa de vida despencou. E essa recuperação no PIB da Rússia, depois do final do governo dele em 1999, foi puxada pelo boom das commodities, especialmente da indústria de óleo e gás. Como era de se esperar, a popularidade do Yeltsin antes da eleição de 96 era ridícula, entre 4% e 8% de acordo com o Washington Post. Essa mesma matéria do Washington Post diz que os fatores que possibilitaram a vitória foram a injeção de um caminhão de dinheiro entre 100 e 500 milhões de dólares por parte dos novos ricos capitalistas russos, um gasto muito acima do limite oficial de 3 milhões, uma campanha para provocar medo no povo, dizendo que uma vitória do Partido Comunista levaria à fome, e um grupo de assessores de campanha secretos dos Estados Unidos. E vale repetir, minha fonte aqui é o Washington Post, um jornal tradicional americano, não tem nada de comunista aqui. Então, todo esse discurso de quem defende o capitalismo, de democracia e direitos políticos, infelizmente desaparece na hora que o povo quer socialismo e comunismo.